Oi, oi, pessoal! Bem-vindos ao canal do Enf Empodera. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduarda Morrudo, eu sou enfermeira, uma das CEO do Enf Empodera. Hoje eu estou residente em saúde do idoso aqui na cidade de Pelotas, em Rio Grande do Sul. Sou especialista em feridas e curativos, sou mestre em enfermagem e saúde. Hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre um assunto muito importante dentro da enfermagem, né? A construção de POPs, procedimento operacional padrão e protocolos assistenciais de enfermagem. Para quem não viu a aula da Jéssica Oliveira, que foi a primeira aula do canal, volta lá, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do nosso canal e já volta para cá e segue olhando a nossa aula. Aqui na legenda eu vou deixar os materiais que eu utilizei para montar essa aula, os links de acesso, e vocês podem ali nos comentários participar comigo, deixar comentários, sugestões, perguntas. Já segue a gente no Instagram, pode chamar a gente no direct também para falar diretamente com a gente sobre essas dúvidas, tá bem? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Opa, ficou tá um pouquinho adiantado. Perfeito. Vamos começar pelo começo, né? Então, como eu já falei, aqui a gente vai tratar sobre a construção de POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão e os protocolos assistenciais de enfermagem. Então, primeiramente, eu trouxe aqui um esqueminha para a gente diferenciar o POP do protocolo, tá? Eu dividi a nossa aula em parte 1 e parte 2. A primeira parte a gente vai falar exatamente sobre o POP e a parte 2 sobre o protocolo. Assim a gente vai se guiando e se localizando melhor na aula, tá? Para não tornar também uma coisa muito cansativa. Como é uma aula é um assunto bem expositivo, assim, é bem teórico, né? Então, a gente vai conversando, assim, para tornar mais leve. Eu trouxe também materiais de fácil acesso, de fácil leitura, para a gente compreender os procedimentos de construção de cada um desses documentos, tá bem? É importante hoje a enfermagem se embasar, né? Embasar a sua prática em teoria, mostrar que a enfermagem é ciência, que a gente estuda para isso, a gente estuda para fazer esse cuidado, né? E não é apenas dom, não é apenas por amor, então vamos seguir em frente. Então, aqui, vamos diferenciar o POP do protocolo, né? Como eu já falei. Então, o POP é a padronização de tarefas dentro de uma instituição. É um documento que contém todos os passos para a realização de uma atividade. Então, ele é bem um manual descritivo de um procedimento envolvido de um procedimento, seja de um consultório, seja de um hospital, aonde tem enfermagem, tem procedimento, tem cuidado de enfermagem, tem processo de enfermagem e pode ter POP, sim. E eu vou mostrar por que esse serviço pode se beneficiar de ter um POP. Então, o protocolo, que está na parte 2 da nossa aula, vou colocar meu óculos aqui para ficar melhor. Então, ele fornece ao profissional de enfermagem a instrumentalização necessária para a atuação profissional com segurança, autonomia e compromisso ético. É um documento mais complexo. Dentro do protocolo, tem vários procedimentos, tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas já era importante a gente ter uma ideia aqui da diferenciação dos dois, né? Então, na parte 1 da aula, que é sobre o procedimento operacional padrão, a gente vai trazer a definição do POP, por que implementar um POP, as áreas contempladas, que podem ser contempladas com esse POP, a elaboração, como é que ela está, e a formatação lá para deixar ela um documento, né? Vou botar para outro cantinho aqui.
Então, o que é um POP e por que implementá-los? Como eu falei, ele é um documento, uma ferramenta fundamental, ele determina com detalhes, passo a passo, o passo a passo de uma atividade, cada passo de uma atividade. Então, ele é um tipo de manual descritivo, sendo possível garantir através dele repetições exatas dos procedimentos, tendo funções definidas e levando a resultados consistentes. Então, ele despende de um empenho dos gestores e de toda a equipe envolvida nesses procedimentos, né? Ele embasa os nossos cuidados. A gente vai fazer um POP para ter mais qualidade e segurança nos procedimentos, então, no nosso cuidado, né, no nosso trabalho diário. Então, aqui eu trouxe alguns itens, né, que aproxima o nosso trabalho da qualidade e da segurança. Então, por que que um POP deve ser implementado? Então, através do POP, as nossas atividades, elas vão estar dentro dos padrões de conformidade e boas práticas. Através do POP, eu vou ter a minimização do impacto adverso, a maximização da execução das tarefas, a maior garantia de segurança nas atividades, a diminuição e prevenção de falhas, e eu vou poder usar esse documento no treinamento de novos profissionais e dos que já estão na instituição, né? Então, nos locais que a gente tem muitos profissionais fazendo um mesmo cuidado, é muito positivo ter um POP, porque a gente consegue padronizar as ações, a gente consegue padronizar os procedimentos. E assim, os profissionais na realização daquele procedimento vão estar respaldados por um documento institucional, né? Um documento desse local que fornece esse cuidado. Então, eu penso assim, ó, um lugar que a gente tem muitos profissionais trabalhando em regime de escala, se a gente tem a padronização das atividades, somado à humanização desses profissionais, né? Porque hoje, com o avanço das tecnologias, a gente tem muita coisa que a tecnologia faz. Mas quando a gente está falando em cuidado de saúde, ainda é necessário cuidado em saúde é necessário humanização, tá? A gente precisa ser muito empático, então, não interrompendo meu raciocínio, quando a gente tem padronização das atividades, somado à humanização vinda desses profissionais, dessa instituição, na minha opinião, e com certeza vocês vão estar concordando comigo, que a gente vai ter um trabalho com maior continuidade do processo. A equipe do turno sequente ao meu vai conseguir dar continuidade ao meu trabalho, seguindo as minhas atividades, que são padronizadas pela instituição, e tudo isso com respaldo institucional. Esse é o maior benefício, né? Que é um estudo que foi feito para montar esse POP, que é um procedimento padronizado ali. Essa padronização foi feita porque beneficia o profissional, beneficia a instituição e beneficia o usuário, né? Então, a gente ainda vai estar executando ela respaldado pela instituição. Isso é muito positivo. Vamos continuar, então. As áreas que podem ser contempladas com POP. Então, a presença de um POP significa que as ações são padronizadas, objetivando segurança e qualidade dos serviços. Isso a gente já tinha falado, né? Então, o POP ele pode ser implementado em diversas áreas, seja na área de limpeza e desinfecção de espaços, nas compras e controle de estoque, na assistência clínica de enfermagem, né, que a gente vê com mais frequência, tanto na manutenção e instalação de equipamentos. Isso tudo para padronizar, tornar o trabalho mais rotineiro, assim, né? Mas não afastando a humanização. Isso é tudo para embasar a prática profissional. Para deixar... assim, a gente vai conseguir padronizar
quais os profissionais estão envolvidos nessa tarefa, quais materiais devem ser utilizados, né? E qual o resultado que a gente está querendo. Então, os passos essenciais envolvidos na elaboração de um POP. Então, o primeiro passo é reunir os profissionais, identificar as demandas. Vamos dar um exemplo. Um POP de lavagem das mãos, né, que é mais comum. Vários profissionais são identificados nesse procedimento, né? Todos os profissionais utilizam lavagem das mãos e ainda mais em tempo de pandemia. Então, olha como é positivo a gente ter um POP. Então, a gente vai reunir vários profissionais, vai identificar demandas, as dificuldades que eles encontram em efetuar essas lavagens das mãos, onde está faltando, seja material de insumo ou seja físico mesmo. Está faltando pia, torneira onde? A gente vai padronizar esse procedimento. Então, eu vou montar um grupo que vai me ajudar na elaboração desse POP. Não quer dizer que eu não possa fazer o POP. Sou coordenadora da equipe de enfermagem, vamos supor, do centro cirúrgico. Eu posso, claro, fazer um POP, elaborar o POP sozinha, mas se eu tiver ajuda de colegas, a gente pode ter, né, uma maior visibilidade de demandas, a gente pode ter mais uma visão maior dos critérios que a gente precisa atender com esse POP, né? Então, é positivo a gente montar um grupo que vai estar envolvido nessa elaboração. A gente vai descrever as tarefas, descrever as etapas, então a gente vai descrever bem detalhadamente o tempo que a gente leva para fazer esse procedimento, os materiais que a gente demanda e os resultados que a gente pretende atingir lá no final do processo. Nesse item etapas, o cursor vai aparecer aí para vocês, nesse item etapas, eu trouxe para a gente descrever as etapas de maior importância num procedimento. Vamos citar uma sondagem vesical de demora, tá? Um POP sobre sondagem vesical de demora. Eu vou descrever muito bem a etapa da abertura do campo, né? Para manter a esterilidade dos materiais. Vou descrever muito bem a higienização do paciente, né? Do indivíduo, porque são etapas críticas. Se a gente não efetuar essa etapa com muito cuidado, o nosso resultado lá no final vai estar comprometido. Então, esse item, etapas, quer dizer sobre isso. Checagem. A gente precisa montar uma lista de checagem, onde a gente vai estar fazendo um check-in mesmo das etapas que já foram feitas e que a gente vai conseguir ver lá no final se os resultados foram atingidos, contemplando todos os itens da minha lista de checagem, tá? E a formatação, organizar formalmente esse documento para ele ficar bem bonito, exemplo de documento mesmo, para representar a minha instituição, representar o meu procedimento. Aqui eu trouxe alguns itens que não podem faltar na formatação, assim como a gente pode apontar nesse POP, né, os benefícios da mudança interna e externamente, depois de um POP implantado, né, e assim a gente vai estimular uma cultura organizacional para tornar o serviço mais organizado. Então, o que não pode faltar na formatação? O nome do procedimento, o nome do responsável pela elaboração, a área e local de aplicação, os responsáveis pela tarefa, a gente pode colocar eles por cargo e função, os materiais e os equipamentos que eu utilizei nesse procedimento, nessa atividade, uma lista de siglas, se for necessário, né, se a gente for usar siglas, a documentação de referência que eu usei, ele posso usar tanto a literatura científica para embasar o meu POP, ou posso estar fazendo ele em cima de outro protocolo, outro procedimento operacional padrão de uma instituição, né? É importante trazer a documentação ali de referência, o detalhamento do processo todo, né? Com tempo,
o tempo do processo, que eu já falei, os profissionais envolvidos nesse procedimento, os resultados que eu pretendo atingir com o procedimento, e também fluxogramas, que são esquemas, algoritmos, que a gente rapidamente visualiza todo o processo. Lembrando que, para montar fluxograma, não precisa ser um procedimento simples, pode ser um procedimento complexo e vai ter como montar fluxograma sim. Eu vou deixar aqui nos comentários os links dos materiais que eu usei para montar essa aula, e ali vocês conseguem visualizar os fluxogramas, desde simples até de procedimentos mais complexos, que o fluxograma facilita muito. Ali na hora que eu vou fazer esse procedimento, eu vou lá pegar o POP, vou olhar o fluxograma, rapidamente eu vou conseguir visualizar como que esse procedimento é feito, que material que é utilizado, enfim. E ali o último item também de atualização. É importante a gente deixar explícito de quanto tempo esse material, esse POP vai ser atualizado, tá bem? Ele pode ser atualizado imediatamente, se surge alguma coisa nova, eu posso botar uma periodicidade para ele ser atualizado, ou se ocorrer algum equívoco, algum erro, ele também pode ser atualizado imediatamente. Vou continuar, então. Aqui a gente já vai para a parte 2. Vamos mudar minha carinha de lado. Que é os protocolos assistenciais de enfermagem. Então, aqui eu usei como referência, eu achei importante aqui já situar vocês, que eu usei como referência aqui para essa parte da aula, parte 2, o Guia para a Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem, do Corém de São Paulo, tá? De 2015. Aqui eu vou trazer quase todos os elementos que foram citados nesse guia, claro que com mais brevidade, né? Quem tem interesse, na legenda do vídeo, eu vou deixar o link para acesso desses materiais, tá? E assim como já um protocolo assistencial de enfermagem que eu acho exemplo, que é top, vou deixar ali para vocês também verem, darem uma olhadinha nos fluxogramas, como eu falei. Então, aqui a gente vai começar com uma introdução, por que construir um protocolo de enfermagem, os aspectos legais envolvidos nessa construção, né? Os elementos essenciais para a construção e a apresentação de um protocolo, a prática baseada em evidências e a revisão sistemática da literatura. Vocês vão entender por que eu falei sobre esses dois itens, tá bem? Vamos... Vamos lá, então. Tá. Que não tá passando. Foi. Vou botar minha carinha para o outro lado, então. Então, por que construir um protocolo de enfermagem? O protocolo de enfermagem, ele dá um suporte teórico e padroniza todo um sistema de enfermagem. Ele embasa todo, como eu falei, ele é maior do que um POP, né? Dentro do protocolo pode ter vários procedimentos. Então, vocês vão entender isso na sequência. Para a construção de protocolos, a gente precisa seguir os princípios legais e éticos, né? A legislação como um todo. E aí entra muito a aula da doutora Jéssica Oliveira, a primeira aula do canal. A prática baseada em evidências, a gente precisa trabalhar com evidências de qualidade. A gente precisa, para esse protocolo ser bem efetivo. A gente precisa seguir também as normas e os regulamentos do Sistema Único de Saúde e também as normas e os regulamentos da instituição que a gente está tentando implantar esse protocolo, tá? Que a gente vai implantar esse protocolo. Então, os protocolos institucionais,
após a aprovação, né, eles serão divulgados e, estando os profissionais treinados para o seu uso, eles passam a ter efeito de norma, cabendo a estes o compromisso pelo seu cumprimento. Então, por que construir um protocolo de enfermagem ainda? Aqui eu trouxe as vantagens e as desvantagens. Tá? Como vantagem, então, aparece segurança, uma menor variabilidade das ações, maior qualificação dos profissionais, a incorporação de tecnologias, né? Através desse protocolo, a gente pode incorporar, a gente pode inovar. Ele proporciona um maior uso racional dos recursos, né? Porque vai estar padronizado ali. E também traz uma maior transparência e controle nos custos. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático da área que a gente trabalha, né? Uma instituição sem protocolo de enfermagem, por exemplo, para feridas e curativos, tá? Como que o gestor que faz as compras vai saber o que ele precisa mandar de material para realização de curativos sem um embasamento científico? Ele não sabe, ou se sabe, ele está desatualizado. Por exemplo, manda Lanete, né, que é creme que serve para hidratação da pele. Manda óleo anti-escaras, em grande quantidade, tá? Soro fisiológico, em grande quantidade. Sulfadiazina de prata, em grande quantidade. Se a gente se depara, se o local que a gente trabalha, o local que ele está mandando isso, se depara com uma realidade diferente de feridas. Se a gente se depara com feridas de características diferentes, que a gente não vai utilizar esses materiais, que utilizando materiais mais caros, a gente pouparia tempo, né? Pouparia tempo dele estar comprando esses materiais que ele faz a compra e que eu acabo não utilizando ou utilizando em grande quantidade porque não tem materiais melhores. Então, o enfermeiro ele precisa se empoderar, estudar, montar as suas evidências científicas e trazer para esse gestor, mostrar para ele que o custo pode ser menor e a efetividade do tratamento pode ser maior com coisas novas, né? É exatamente nesse ponto que a gente precisa pensar quando vai montar um protocolo de enfermagem. Então, é sobre isso que a gente fala na incorporação de tecnologias, na inovação do tratamento, no uso racional de recursos, na transparência e controle de custos, né? Através disso que a gente vai conseguir, através de mostrar as evidências, mostrar que é melhor, mais efetivo o tratamento e ele pode ser mais barato. Ou nem que não seja mais barato, que ele seja realmente efetivo. E as desvantagens elas estão ligadas na falha da construção desse protocolo, que é na próxima tela, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Mas ela está em volta, assim, as desvantagens, no não atendimento das recomendações de construção para esse protocolo, tá? E no desconhecimento da prática baseada em evidência. Vamos lá para a próxima tela que vocês vão entender. Então, as falhas são na construção e não na utilização desse protocolo, tá? Quando a gente tem recomendações vagas ou inadequadas para o local. Por isso que a gente vai entender mais lá para frente os elementos essenciais na construção desse protocolo. A gente precisa estar imerso nas características locais desse serviço. Desculpa.
a gente precisa ver e embasar esse protocolo nas características locais da população, dos usuários que a gente vai utilizar esse protocolo, para ele ficar bem embasado e ser efetivo mesmo, tá? Então, de repente, a não testagem desse protocolo é uma falha na construção que vai afastar o protocolo das características do serviço local. A não validação pela equipe profissional também é uma coisa que pode prejudicar bastante. Então, ela precisa ser validada tanto pelos profissionais ou tanto pelos profissionais como pelos usuários, tá? Para ela ficar bem embasada ali nas características daquele local, daquele serviço, seja de um hospital, seja de uma unidade básica de saúde, seja de um serviço maior, assim, um protocolo de enfermagem municipal, que seja para a conduta inteira do município todo, a conduta de enfermagem, né? Então, ele precisa estar bem definido ali, seguir os passos de elaboração rigorosamente. Para a próxima tela. Então, o protocolo de enfermagem, ele pode representar uma restrição na tomada de decisões. Eu queria deixar essa reflexão. Será que ele vai restringir a minha atuação? Se eu seguir esse protocolo, ele vai restringir a minha atuação? Ou ele vai dar qualificação para a minha atuação? Então, é exatamente nesse ponto, quando eu trouxe esses itens aqui, ó. Os profissionais pouco experientes, eles vão se beneficiar desse protocolo, que eles vão conseguir aprender e se atualizar, porque o protocolo vai estar sempre atualizado, ele tem que estar sempre atualizado. E também os usuários que estiverem sob os cuidados desses profissionais que têm pouca experiência, eles vão se beneficiar também, né, junto com os profissionais. Primeiro lembrando, né, que o profissional, uma vez ele foi pouco experiente, né, ele precisa ter ele precisa ter um primeiro emprego, né, precisa ter uma oportunidade, era isso que eu queria falar. Então, esses protocolos de enfermagem beneficiam os profissionais pouco experientes. E os profissionais muito experientes também são beneficiados pelos protocolos assistenciais. E por quê? Porque eles também vão conseguir se atualizar. E também sobre o próximo item, a autonomia profissional e responsabilidade pelos seus atos. De repente, esse profissional muito experiente ou é mais atualizado que o protocolo, ele pode atuar solicitando a atualização desse protocolo e também ele tem a autonomia de não seguir o protocolo. Só que presta atenção, o profissional sempre vai ser responsável pelos seus atos, tá? É exatamente sobre isso que o item fala. A autonomia profissional vai estar sempre com esse profissional, ele vai estar sempre contigo, tu sempre vai ser responsável pelos teus atos, seguindo ou não o protocolo. No momento que tu escolhe seguir, tu é responsável pelos teus atos da mesma forma, e no momento que tu escolhe não seguir as recomendações de um protocolo, tu também é responsável pelos teus atos, e inclusive tu vai ter que responder o porquê tu não quis usar as recomendações do protocolo. E aí, nessa parte, a gente precisa ter estudo e dizer por quê, né? Atualizados, a gente vai ter que dizer por que justificar a não utilização dessas recomendações. Seguindo, então, sobre a prática baseada em evidência, então. A gente tem princípios dessa prática baseada em evidências, que são trabalhar com as melhores evidências disponíveis, considerar a experiência do profissional, a realidade local e a preferência do cliente, como a gente já tinha falado sobre as características do serviço, né? Então,
a partir desses princípios, infere-se que a literatura científica de boa qualidade seja o grande apoio para as tomadas de decisões. Aqui a gente já entra em aspectos legais. Não estou querendo deixar faltar nada para vocês. Então, a Jéssica já tinha falado sobre algumas dessas leis, tá? Quando ela falou em legislação da enfermagem. Então, a primeira lei que eu vou citar aqui para vocês, tá? Que são exatamente as leis que estão envolvidas, que elas citam a participação do enfermeiro na elaboração de protocolos assistenciais. Então, a primeira é a Lei do Exercício Profissional, lá, número 7498, de 86. Então, ela fala que o profissional de enfermagem, como ele faz parte da equipe de saúde, ele deve participar da elaboração, da execução, da avaliação de protocolos de planos assistenciais. E ali tem já o decreto regulamentador dessa lei, que é a 94.406 de 87. Tá? Ela regulamentou a lei do exercício profissional. Lá na lei do exercício profissional já aparecem diversas... lá o protocolo de enfermagem, os planos assistenciais, eles já são bem pertinentes. O Código de Ética, pelo COFEM, né, a resolução do COFEM 564 de 2017, que a Jéssica muito bem trouxe na aula dela. A consulta de enfermagem, que é a resolução do COFEM 159 de 2003, a Jéssica também trouxe. Então, como o enfermeiro, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, ele prescreve cuidados, então, para a prescrição de cuidados, a gente elabora planos assistenciais, e aí entram os protocolos assistenciais de enfermagem, tá bem? Sobre solicitações de exames, que é a resolução do COFEM de 195 de 97, sobre as solicitações de exames de rotina e complementares. Lá já fala que para efetivar a assistência, o enfermeiro pode, dentro da rede pública de saúde, solicitar exames de rotina e complementares, através, né, de planos assistenciais já elaborados, protocolos já elaborados. É exatamente sobre isso que a gente tem que frisar, tá? As leis, elas são claras que, através de planos assistenciais, se tiver lá no plano assistencial que o enfermeiro vai solicitar os exames de rotina e complementares, o enfermeiro pode, ele está embasado legalmente. O processo de enfermagem, então, que é a resolução 358 de 2009, ele traz lá sobre a sistematização de assistente de enfermagem, que a organização da assistência, ela deve se pautar na prática baseada em evidências. A regulação das ações de saúde, que é trazida lá na Lei 8080 de 90, ela também prevê a elaboração de protocolos e procedimentos padrão. E a alteração da lei lá no artigo 19, no inciso 2, eu trouxe até aqui para ler para vocês. O que essa lei traz? Então, a lei que altera a 8080. No artigo 19, no inciso 2, ela adota a seguinte definição de protocolo clínico e diretriz terapêutica. Assim, abre aspas. Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico
e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, tá? Fecha aspas. Embora essa lei ela esteja se referindo mais à atividade médica, né? Protocolo clínico de modo restrito ao diagnóstico e tratamento medicamentoso, a gente precisa ampliar essa ideia, tá? E esse guia para o protocolo, onde eu me embasei para a construção da aula, ele é bem claro quando ele fala: o uso de protocolos deve embasar trabalhos de todos os profissionais da saúde, entre eles os da enfermagem. Tá bem? Que fique bem claro. Continuamos nos aspectos legais, então. Os protocolos de enfermagem, eles podem estar vistos de 4 maneiras. Eu trouxe essas 4 aqui. Ele pode ter como tema um tema de enfermagem, com a atuação dos profissionais previstas na legislação, que era o que a gente estava vendo lá. Por exemplo, a solicitação de exames de rotina e complementares no pré-natal. Ele está previsto lá na lei. Então, esse é um tipo de protocolo. Já está previsto em lei a atuação do enfermeiro. Segunda opção, o tema de atuação é multiprofissional, com ações de enfermagem amparadas na lei também. No primeiro, que o tema é de enfermagem, esse protocolo ele vai ser elaborado por um enfermeiro, ele vai ser assinado pelo responsável técnico enfermeiro daquela instituição, tá? Esse segundo, ele vai ser feito pela equipe multiprofissional e ele vai ser assinado, vai ter um respaldo ali na elaboração dos responsáveis técnicos de cada área, tá? Terceira opção, eles são baseados na possibilidade já prevista na Lei do Exercício Profissional. Outra partezinha que eu gostaria de ler para vocês aqui entenderem bem direitinho. Vamos lá, gente. Ó, quando esse protocolo, então, ele se baseia numa questão que já está prevista lá na Lei do Exercício Profissional, tá? Aqui eu vou dar um exemplo. No artigo 2, inciso 2, a linha C, lá da Lei do Exercício Profissional. Prescrição de medicamentos, é isso que fala, em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá? Tem sido pouco usado pelos profissionais, mas pode representar a oportunidade para a construção de protocolos que melhorem a assistência de enfermagem. Por exemplo, é o exemplo que o guia dá e que eu achei muito interessante trazer para vocês, porque é importante a gente discutir esses assuntos. Nas situações de controle de sintomas como dor, náuseas e outros, seria um protocolo muito interessante de ser elaborado dependendo da assistência que a gente fornece no local que a gente está trabalhando, né? Que aqui eu estou dando exemplos vagos, mas a gente tem que pensar onde tu está atuando, né? Que procedimento que você não está fazendo hoje, porque ou não recebe materiais suficientes, que nem eu citei na questão dos curativos, ou porque você não está respaldado. Então, vale a pena ler e imergir um pouquinho nessas leis, tirar um final de semana, de repente, para ficar dentro da legislação, olhar a aula passada lá da Jéssica e olhar a minha. De repente, surge a ideia de montar um protocolo que modifique o seu sistema de trabalho. Não é uma boa ideia? Vamos voltar para a aula, então. A quarta opção são protocolos que prevêem ações específicas que não estão especificadas na legislação. Aí a gente pode usar os nossos conselhos
regionais, né? A gente, para tirar a dúvida, me desculpem, a gente pode tirar a dúvida diretamente com os nossos conselhos, fazer uma consulta lá sobre tal procedimento que não está previsto em lei, né? A gente tem que fazer um adendo ali bem escritinho e esperar a resposta deles, porque se não está previsto em lei, né? O não a gente sempre tem. A gente tem que ir em busca do sim, né? Vamos continuar. Os elementos essenciais, então, para a elaboração desses protocolos. Então, o protocolo de enfermagem, ele precisa ser Então, o protocolo de enfermagem, ele precisa ter uma boa qualidade, né? Precisa ser formal, um documento de fácil leitura, válido, confiável, deve ter um conteúdo baseado em evidência científica e ser corretamente utilizado e comprovadamente efetivo. Então, para isso, para ele ser tudo isso, ele segue um processo de elaboração rigoroso, ele deve seguir um processo rigoroso. E ainda seguir sendo acompanhado, né? Pelos indicadores de uso, que eu trouxe aqui no quadradinho, do processo e a efetividade lá dos resultados. Além, de ser rigoroso processo de elaboração, adaptação à realidade local, que eu tanto frisei, e a implementação dele, né? Então, aqui eu trouxe os elementos essenciais para a elaboração desses protocolos. Então, o primeiro a gente encontra a origem, tá? Onde a gente deve identificar claramente a instituição, o departamento que vai emitir esse protocolo. O objetivo, a gente precisa encontrar bem esse público-alvo, os profissionais envolvidos, a especificidade do tema, o foco, tá? Porque vamos dar 2 exemplos, tá? Que foram os exemplos citados até nesse guia que eu usei para elaboração da aula e que eu achei bem pertinente de trazer também, tá? Porque a gente pode estar falando de um protocolo mais abrangente, tá? Onde o foco é maior. Por exemplo, cuidado com feridas, tá? Que é até o protocolo que eu trouxe para vocês lerem e usarem de exemplo, porque ele serve de exemplo para mim, que eu acho muito positivo, é o protocolo de cuidados com lesões de Florianópolis, tá? O link dele tá ali na legenda do vídeo. Ele é bem abrangente, porque ele fala de lesões, cuidado com lesões. Mas a gente pode elaborar um protocolo que nos forneça cuidados com úlceras venosas e arteriais. Vocês conseguem fazer a comparação? Quando a gente está falando de lesões, a gente está falando de um foco muito maior, tá? O foco da minha busca lá da prática baseada em evidências, lá na minha busca pelas evidências, vai ser muito maior quando eu for falar de todas as lesões do que quando eu for falar das úlceras venosas e arteriais. Conseguiram entender? Eu tenho que ter... Pode ser feito, claro, um protocolo com um foco maior, mas eu vou ter que ter uma equipe bem informada, tempo para fazer essa revisão, para ir atrás das evidências de qualidade, né? Para ele estar bem embasado. Eu gosto de dizer que a revisão tem que estar bem redondinha, uma coisa respondendo a outra, né? Não pode ficar uma falha, ela não pode estar meio quadrada, tem que ficar toda encaixadinha. Então, é sobre isso o objetivo. Os grupos de desenvolvimento, então.
Quais os profissionais vão usar esse protocolo? Quais vão se beneficiar? Quais os usuários? Qual vai ser o usuário final? Tem que estar bem descrito. Quais vão ser os atores incluídos nesse processo? Vamos continuar. O conflito de interesse tem que estar bem especificado ali na declaração de conflito do conflito de interesse os órgãos envolvidos, tá? Porque a gente está se referindo aqui aos aspectos comerciais, econômicos, políticos, então tem que ter a declaração de conflito de interesse desses profissionais que estão elaborando. As evidências. Então, a gente vai trazer no protocolo o detalhamento das informações científicas, tá? Nas evidências ali que eu trazer. Nas evidências que eu vou buscar. Então, eu vou trazer a estratégia de revisão de literatura que eu utilizei. Tem que estar bem descrito também. Revisão. Quando a minha elaboração for feita, eu vou ter que ter um revisor externo à equipe de elaboração para fazer a revisão do meu material. E também eu vou trazer ali no protocolo um período para atualização. Ela pode ser periódica, pode ser instantânea, periódica ali atualizado de 2 em 2 anos, pode ser instantânea, quando os profissionais que elaboraram verem que já tem novidades para acrescentar no protocolo, né? Ela pode ser já atualizada instantaneamente, ou também a qualquer momento, quando uma correção for feita. E sobre fluxogramas, que a gente já falou sobre isso lá no POP, são esquemas representativos. Eu não trouxe aqui para vocês ficarem curiosos e irem buscar lá no protocolo, que mesmo se a sua área não for cuidado com ferida e lesões de pele, entra lá no protocolo de enfermagem para cuidados de ferida de Florianópolis. Vai lá nos fluxogramas. Lá vocês vão conseguir ver que eu trouxe essa imagem aqui porque pode ser um fluxograma bem fácil. Por exemplo, o da limpeza, da higienização das mãos. Ele é um protocolo bem rápido, mas os que estão lá é um fluxograma bem rápido. Mas lá os que estão no protocolo de Florianópolis, eles são mais complexos. Eu quero que vocês vão lá e me digam se não facilita olhar os fluxogramas na hora de você efetivar um cuidado. Vamos continuar. Ainda sobre os elementos essenciais. Então, os resultados. Eles precisam ser monitorados por indicadores. Então, esse monitoramento ele tem que ser feito de forma planejada e sistemática, tá? Para a gente acompanhar os resultados que o nosso protocolo está causando, que vai causar. A validação, tão importante ser validados pelos profissionais quanto pelos usuários, porque a gente precisa muito, eu gosto de bater nessa tecla, porque a gente tem que aproximar o protocolo que a gente está realizando, a assistência que a gente realiza, os cuidados que a gente despende, né, que a gente fornece para o nosso usuário, ele tem que ser próximo das características locais, ele tem que se aproximar da cultura do paciente, do indivíduo. As limitações, elas devem ser identificadas, tá, se tiver limitações, e também elas podem ser ali no protocolo mesmo, já pode dizer o que fazer diante de uma limitação. E para a implantação, a gente tem que treinar esses profissionais que vão usar, né? E ver como é que o nosso protocolo vai ser divulgado através da mídia. Por exemplo, esse de Florianópolis está lá no site da Prefeitura de Florianópolis, né? Ele tem que ser bem divulgado e os profissionais treinados. Vamos continuar. Aqui eu trouxe a prática baseada em evidências. Então, aqui, sobre a prática baseada em evidências,
Antes ela era chamada de medicina baseada em evidências, né? Aí, como lá em 1980, 1990, começaram a entrar, né, mais profissionais de outras formações, ela mudou o nome para prática baseada em evidências. Da onde que isso surgiu, né? O grande crescimento da literatura científica, o desejo de proteger o usuário, o indivíduo, de rotinas, de cuidados, de tratamentos que não fosse positivo para a saúde deles, né? Que fossem pouco recomendáveis. Isso que eu queria dizer. Eles fizeram surgir a prática baseada em evidências, onde a gente vai procurar as evidências de maior qualidade para esse usuário, que faça melhor, faça mais positivo, que seja de mais qualidade. Então, a prática baseada em evidências é o uso consciente, explícito e criterioso da melhor evidência disponível na tomada de decisões sobre o cuidado ao paciente. Então, a prática baseada em evidências, ela vai embasar a nossa tomada de decisão em cima das melhores evidências que tiver na literatura, que tiver mais qualidade. Então, para a prática baseada em evidências, né, ele é um processo sistemático que envolve alguns princípios que devem estar interligados. Então, quando a gente fala desses princípios, a gente fala do espírito investigativo, a pergunta de pesquisa bem delimitada, uma busca sistemática na literatura, a seleção e avaliação dos estudos bem definida, a reunião das melhores evidências possíveis e a avaliação dos desfechos, né? A avaliação dos resultados. Aqui eu trouxe os tipos de estudos que podem embasar essa prática baseada em evidências. Nessa pirâmide, eu trouxe a pirâmide porque a gente está falando de cima para baixo dos tipos de estudo que trazem maior qualidade das evidências. Coloquei uma estrelinha na revisão sistemática porque a gente vai falar dela na sequência, porque ela, como já fala, né, sistemática, ela é uma revisão que minimiza perdas, então ela traz os resultados com maior qualidade. Então, na sequência, está o estudo clínico, o estudo de corte, o estudo caso-controle, as séries de casos e as opiniões e os relatórios de autoridades. Não quer dizer que a gente não possa optar por esses outros tipos de estudo, mas a revisão sistemática é a que traz maior qualidade, né, quando a gente está falando de nível de qualidade das evidências. Então, aqui, da revisão sistemática, é o uso de métodos rigorosos e explícitos de busca sistemática da literatura, análise crítica dos estudos e síntese da informação disponível sobre o tema determinado. Então, ela descreve minuciosamente a dúvida clínica, né, a nossa pergunta de pesquisa, a estratégia de busca da literatura que eu vou usar, os critérios para inclusão e exclusão dos estudos, as pesquisas identificadas e as que foram incluídas, a análise da qualidade desses estudos, os que foram incluídos, a síntese dos seus resultados e caracteriza a qualidade da evidência desses resultados. Então, aqui eu trouxe também uns elementos essenciais para a elaboração da revisão sistemática, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter um problema, uma pergunta de pesquisa bem formulada, e para isso existem alguns
métodos para facilitar a formulação dessa pergunta de pesquisa, tá? Tem um método muito bom nesse guia do Corem do COFEM de São Paulo, esse de 2015, tem uma dica muito boa para a formulação da pergunta de pesquisa, mas eu quero que vocês vão lá buscar. Então, a estratégia de busca, a gente precisa de descritores definidos, a gente pode definir esses descritores lá pelo DEX ou pelo MESH. DEX é no português, MESH já é língua estrangeira. A gente pode trazer esses descritores, que são umas palavras-chave para a busca das evidências, formular elas em cima da pergunta de pesquisa. A gente precisa trazer esses descritores bem definidos também para a nossa estratégia de busca não sofrer algum dano. Sobre os operadores booleanos, que são a palavrinha-chave que vai unir os descritores na hora da busca. Ela pode ser and ou pode ser or, que vai ser o e. Por exemplo, 2 descritores, idoso e lesão por pressão. Na hora da busca, a gente pode botar lá na base de dados lesão por pressão e idoso. Vai aparecer um estudo com as 2 palavras, os 2 descritores. Agora, se eu botar o or, né, que é o outro operador booleano, aí vai ser um ou outro. Isso, de repente, abre ou fecha a nossa pesquisa. Na revisão sistemática, tem um jeito específico da gente conduzir essa busca, né? Ela traz ali para nós os operadores booleanos bem direitinho ali como a gente tem que buscar. Então, é uma revisão realmente que minimiza as perdas das evidências. Por isso que ela traz tanta qualidade para a pesquisa, né? Os critérios, então, de seleção e inclusão dos estudos. A revisão sistemática, ela ainda traz, ela deve ser feita por 2 revisores para minimizar as perdas e para ela ficar bem redondinha, daquele jeito que eu gosto. Quem é perfeccionista sofre fazendo revisão sistemática, mas fica um trabalho muito bom. Então, a qualidade dos estudos. Então, existem escalas de avaliação. A grade é uma escala de avaliação que é usada lá pela OMS. Então, eu trouxe como dica de uso para avaliação da qualidade desses estudos. E o fluxograma, ele pode ser, como eu falei antes, ele pode ser descritivo, né, de um procedimento mais simples, mais descritivo, pode ser de um procedimento mais global, mais contextualizado, né? Que vocês ficaram de ir lá olhar para mim. Um fluxograma mais simples e um mais complexo, para ver a diferença. Aqui as referências que eu utilizei. Então, esse guia, que eu tanto falei para construção de protocolos assistenciais, que ele é do Corem, São Paulo, de 2015. Corem, agora eu falei COFEM. Aqui o protocolo de enfermagem, cuidar da pessoa com ferida lá de Florianópolis. Ele é de 2019, mas ele já tem uma atualização, já está atualizado para 2020. É muito interessante, vamos lá olhar. E aqui, como elaborar e implementar o seu POP passo a passo, que foi a primeira parte da aula. Tá bem? A gente finaliza aqui, então. Deixa o like para mim. Já coloca os comentários. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, pode seguir. Ó, aqui está o meu, Eduarda Morrudo. As outras meninas, as outras enfermeiras, doutoras, elas estão esperando vocês no Instagram também. Vocês podem falar com elas também sobre essa aula, tirar dúvidas.
e elas vão passar para mim, eu tenho certeza. E também tem o Instagram do Empodera, @Empodera, a gente está esperando vocês lá. Até a próxima!